Sem dúvidas, algum dia em sua vida você já deve ter se questionado: o que existe além da morte? Para algumas pessoas, morreu, acabou. No entanto, se eu te dissesse que a morte não é o fim e que existe uma vida após a morte? Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Atualmente, o número de pessoas que não acreditam em vida após a morte cresce drasticamente. Muitos são aqueles que duvidam e não acreditam na existência de algo além desta vida. E assim, consequentemente, duvidam da existência de Deus. No entanto, a vida de um ser humano é um bem maior e nunca poderia ser interrompida por homem algum, nem por si mesmo, pois todo o ato tem consequências. Sabemos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, e nela muito se fala sobre a vida após a morte. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, sempre fez questão de nos dizer sobre o mundo espiritual, sobre o lugar onde as almas das pessoas ficam, tais como o céu ou o inferno. A Bíblia Sagrada deixa clara que o nosso destino após a morte é condicionada às atitudes aqui na Terra. E o Senhor Jesus Cristo, em suas pregações, deixou claro sobre a existência do paraíso e do inferno. A crença em uma vida além da morte não é restrita somente aos cristãos, mas inúmeras civilizações da antiguidade, tais como os antigos egípcios, os Vedas, budismo e muitas religiões afora, sabem da existência do mundo espiritual. E não é à toa que estas civilizações tinham os seus ritos de passagem desta vida para o mundo além. Certa vez, Jesus Cristo nos conta uma história que exemplifica muito bem como as coisas são no mundo espiritual. A história contada é de um homem pobre e outro que era muito rico. O pobre era um mendigo por nome de Lázaro. Este ficava às portas da casa do homem rico, que vestia-se de roupas finíssimas. Lázaro, o mendigo, doente e cheio de chagas, ficava às portas da residência do homem rico, e em seu coração desejava colher as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Porém, ninguém se importava com o mendigo Lázaro, e sequer lhe davam um prato de comida. Os cães, no entanto, vinham a Lázaro e lambiam as suas feridas. Aconteceu que certo dia, Lázaro, o mendigo, veio a falecer e foi levado pelos anjos no seio de Abraão. E da mesma forma veio a falecer o rico, que foi sepultado, e este logo se achou dentro do inferno. Estava em tormentos, e ao longe viu Abraão e o mendigo Lázaro no paraíso. E então este clamou a Abraão, dizendo: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta de seu dedo, para que eu possa pelo menos refrescar a minha língua, porque estou atormentado em chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho,
lembra-te de que recebestes os teus bens durante toda a sua vida, e do mesmo modo que Lázaro também recebeu os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu está em tormentos. Além disso, existe entre nós e vós um grande abismo, de tal forma que é impossível de que os que estão aí passem para o lado de cá, e da mesma forma os que estão aqui vá ao seu lado. O homem em aflitos replicou: Pai Abraão, eu te suplico, envia Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Peça para Lázaro testificar as coisas que acontecem após a morte, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão respondendo-lhe disse: Eles já têm Moisés e os profetas, que todos os dias lhe ensinam sobre isto. No entanto, o homem rico insistia: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos procurá-los, eles então se arrependerão. Então Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, de maneira alguma alguém dentre os mortos eles ouvirão. Esta parábola, que foi dita por Jesus, deixa bem claro que existe uma vida do outro lado, e condicionada às nossas ações terrenas. Por isto é que Jesus sempre em suas mensagens exortou a humanidade para que praticassem as boas ações ao seu próximo, pois tudo o que o homem plantar ele colherá, de bom ou de ruim. É uma lei do universo estabelecida por Deus. Já em outra passagem bíblica, Jesus Cristo estava crucificado na cruz e sofrendo tão grave punição por nossos pecados. Aconteceu que, da mesma forma, do lado direito havia um ladrão, que também tinha sido crucificado ao lado, juntamente de Jesus. Este homem reconheceu a inocência de Cristo e também reconheceu que ele estava naquelas condições porquanto havia levado uma vida de crimes, uma vida longe das leis divinas. No entanto, mesmo sendo um vil pecador, o ladrão acabou se arrependendo de seus pecados. Porém, no último suspiro de sua morte, o ladrão reconheceu a Jesus como sendo o seu Salvador e disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao seu paraíso. Então, o Senhor Jesus Cristo, sendo o Salvador da humanidade, lhe disse: na verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta história, mais uma vez, deixa claro que realmente existe uma vida após a morte, queira você acredite ou não. Então concluímos que a morte nada mais é que uma passagem para um outro plano de existência. A doutrina espírita explica que a comunicação com os mortos é bastante real, e muitas são as mensagens de pessoas que possuem algum dom mediúnico, que recebem de pessoas já desencarnadas, ou por assim dizer, já mortas. No entanto, existe uma grande controvérsia sobre este assunto. Porém, muitos são aqueles que dizem ter falado com seus entes queridos ou amigos depois da morte. Como isto seria possível, que os mortos viessem a falar conosco? No entanto, existe uma grande controvérsia sobre este assunto, pois muitos dizem que estas comunicações do mundo além não seriam dados por pessoas já falecidas, mas sim por espíritos enganadores, demônios que personificam os entes queridos. E de certa forma passam a agir e atuar da mesma forma que a pessoa agia e falava em vida. Os demônios, como são anjos caídos, possuem muitas habilidades.
E uma dessas seria a imitação e a coleta de dados emanados pelas pessoas enquanto vivas, que seriam enviadas ao espaço, bem como os registros acásticos, que em algum lugar do universo todas as informações, tais como vozes, imagens, pensamentos, estariam registrados em um local do espaço. E com isto, os demônios teriam acesso privilegiado a estas informações. No entanto, este é um assunto muito delicado para ambas as ideias. Porém, eu te pergunto: seria a comunicação com os mortos algo real ou manipulado pelos demônios? A reencarnação de um indivíduo é algo muito defendido por muitas linhas religiosas ou doutrinárias. Não só os espíritas, mas inúmeras religiões ao redor do mundo, tal como o budismo, hinduísmo e os praticantes da cabala judaica, acreditam que após a morte a pessoa volta para atuar novamente neste mundo. Alguns para aprender algo que deva ser aprendido, outros como um processo de punição cósmica, por conta de um karma existente naquele indivíduo. Porém, existem aqueles que acreditam que uma pessoa possa voltar dos mortos de modo facultativo, e a reencarnação não seria uma regra aplicada a todos os indivíduos, sendo necessário somente aqueles que necessitam, enquanto alma, experienciar algo importante nesta vida. Porém, existem aqueles que acreditam que o homem morre e nunca mais volte. No entanto, a Bíblia também diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Porém, eu te pergunto, quanto à reencarnação, esta seria uma regra para todos ou somente para alguns indivíduos, conforme critérios estabelecidos pelo mundo espiritual? É fato que realmente existe o mundo além. Porém, existem mais mistérios neste mundo que não sabemos. O mundo espiritual. Gostaríamos de saber sua opinião sobre este assunto, pois ela é muito importante para nós. E caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.